que é que muda no propósito? Quando você pensa num currículo conteudista, o propósito está muito voltado a medir o quanto o estudante assimila o conteúdo, o quanto ele acumula de conteúdo durante um período, né? E muito focado na nota, a nota como a evidência exclusiva para fazer a medição, né? Nós vamos ver como é que isso muda, sem, claro, você jogar a nota fora, não é essa a proposta, né? A proposta é ampliar a visão da nota e ampliar a visão de como é que você chega nela, tá? Uma outra coisa que está nesse propósito do currículo conteudista, que muitas vezes acontece mesmo, é que a avaliação acaba se tornando uma moeda de troca entre professor e aluno. O que é a moeda de troca? É o professor dizendo, olha pessoal, isso aqui vale nota, isso aqui é para a prova, vocês tratem de se engajar, tratem de se esforçar. E o aluno começa a entrar numa lógica de que ele vai se esforçar, se dedicar, estudar somente aquilo que vale nota. Isso acaba reduzindo muito a perspectiva de aprendizagem, a avaliação se tornar uma moeda de troca, e é um círculo vicioso que nós precisamos quebrar. Uma outra dimensão, a avaliação acaba se tornando um instrumento de controle, de punição e recompensa. Recompensar aqueles que acertam, punir aqueles que erram, recompensar aqueles que são bons alunos e punir aqueles que são maus alunos, como se existisse um perfil ideal de estudante, como se os estudantes não fossem diversos, como se eles não fossem desiguais, como se eles não tivessem origens diferentes e trajetórias diferentes. Isso é muito perigoso quando você pensa na dimensão da equidade. Um quarto elemento importante do propósito, que precisa mudar, precisa se deslocar, né? É quando a gente pensa que esse tipo de avaliação focada na prova, no exame, ele prepara para a vida, porque ele prepara para o estudante viver estresse, viver uma situação difícil. Então nós temos que incluir esses desafios para os estudantes. Isso é verdade? Sim, tem uma dimensão que é, mas o propósito da educação, quando você pensa numa educação integral, é muito mais amplo que isso. Com a BNCC, como é que esse propósito muda? Ao invés de assimilar conteúdos, né, medir conteúdos, o propósito passa a ser desenvolver competências. E quando você desenvolve competências, você precisa de múltiplos instrumentos para poder fazer essa medição. O diálogo com o estudante passa a ser o foco da avaliação. A avaliação é um instrumento de diálogo com o estudante, de conversa, de comunicação, de explicitação do que é importante entre vocês, né? E o feedback entre o professor e os estudantes, entre os estudantes, passa a ser uma ferramenta muito importante. O feedback conciliador, aquele feedback em que você valoriza, aquele feedback em que você parte do que o estudante já construiu, aquele feedback que promove desenvolvimento, que ajuda o estudante a identificar onde é que ele pode melhorar. Ele vai ser espelhado por vocês nesse sentido. Nesse contexto da BNCC, do currículo por competências, a avaliação é uma ferramenta poderosíssima de gestão da aprendizagem pelo estudante. Quando o estudante se apropria do processo avaliativo junto com você, professor, ele consegue dizer o que ele sabe, o que ele não sabe e o que ele precisa fazer para aprender mais, né? Então, se ele consegue responder essas três perguntas, ele se torna seu parceiro no processo de aprendizagem e de desenvolvimento. E se você, professor, sabe responder essas 3 perguntas sobre os seus estudantes junto com eles, você e seus pares, os demais professores, conseguem fazer uma gestão também do ensino-aprendizagem muito mais interessante, uma gestão de resultados junto com os gestores muito mais interessante. Por isso que a avaliação nesse contexto é também uma ferramenta de formação para a autonomia. Então, prepara para a vida no sentido de formar para a autonomia.